Final do ano tá chegando e o papo é Copa do Mundo, mas antes de começar os jogos, o assunto é a convocação. É praticamente impossível agradar todo mundo. Sempre tem um jogador que o povo acha que não deveria estar na lista e outro jogador que o povo queria. E isso não é de agora. A primeira Copa aconteceu em 1930 e desde sempre foi assim. Durante algum tempo, os convocados eram quase sempre do Rio de Janeiro ou de São Paulo, estados em que o futebol era mais desenvolvido, mas com o passar do tempo foram sendo convocados jogadores de outros estados. Em toda a história da Copa do Mundo, tiveram alguns jogadores paranaenses que tiveram a chance de vestir a amarelinha? Eu sou o Marcos e nesse vídeo vou te mostrar os 12 paranaenses que jogaram uma Copa do Mundo e o último eu tenho quase certeza que você vai se surpreender. O primeiro a ser convocado foi Patesco e ele jogou as Copas de 34 e 38. Nascido em Curitiba, ele jogava como ponta esquerdo, era aquele jogador que ia pra cima, driblava e fazia gol. Foi ídolo no Botafogo e no Nacional do Uruguai. Ele jogou 34 vezes pela seleção e marcou 11 gols. Depois de quase 30 anos, o estado teve outro jogador convocado, foi o ponta esquerdo Paraná, que nasceu na cidade de Cambará, região norte do estado. Ele foi convocado para a Copa de 1966, em que o Brasil foi eliminado na primeira fase. Mas independente disso, ele teve a honra de falar que jogou com Pelé e Garrincha. O principal clube que ele jogou foi o São Paulo e pela seleção fez 9 jogos e marcou 1 gol. Nas Copas de 74, 78 e 82, o paranaense convocado foi Dirceu. Nascido em Curitiba, ele jogou como meio-campo e passou por vários clubes do futebol brasileiro e mundial. Jogou por Botafogo, Vasco da Gama, Coritiba, Nápoles e Atlético de Madrid. Pela seleção, foram 44 jogos e 7 gols. De todas as Copas, a que ele teve mais participação foi a de 78, onde marcou 3 gols. Depois de 20 anos sem paranaenses, Rogério Ceni, nascido em Pato Branco, foi convocado para a Copa de 2002. Ele era reserva de Marcos e Dida. Começou a carreira no Sinop, mas logo foi para o São Paulo, onde é um dos principais ídolos da história do clube. Além de defender, era um ótimo cobrador de faltas. Foram 131 gols durante a carreira. Pela seleção, foram 17 jogos. Na Copa de 2002, teve também o lateral direito Belete. O jogador nascido em Cascavel jogou só alguns minutos. Afinal, ele era reserva do Cafu, que é só um dos melhores laterais da história. Belete jogou por clubes como São Paulo, Cruzeiro, Chelsea e Barcelona, onde ele fez o gol mais importante da carreira, na final da Champions League de 2006. Pela seleção, foram 23 jogos e 1 gol. Também nas Copas de 2002 e 2006, o curitibano Ricardinho foi convocado. Ele era um meio-campo e jogou por clubes como Santos, São Paulo, Corinthians, Middlesbrough e Beşiktaş. Pela seleção, ele jogou 23 partidas e marcou 1 gol. Na Copa de 2002, ele foi convocado no lugar do Emerson, que foi cortado devido a uma lesão um dia antes de começar a Copa. Atualmente é comentarista do Grupo Globo. Tá gostando do vídeo? Então não esqueça de curtir. Isso vai fazer com que ele seja mostrado para mais pessoas e se inscreva no canal também. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser avisado. Agora, bora pro vídeo.
Nascido em Uraí, norte do Paraná, Kleberson foi convocado para as Copas de 2002 e 2010. Na primeira, ele era novo e foi para a Copa com uma certa desconfiança dos torcedores, mas na Copa ele fez a diferença, inclusive com um passe para gol na final. Foram 32 jogos e 2 gols pela seleção, e jogou em times como Atlético Paranaense, Flamengo e Manchester United. Em 2010, o jogador Nilmar foi convocado. Nascido em Bandeirantes, ele jogou por Internacional, Corinthians, Vídea-Real e Lyon. Ele jogava como atacante e um dos seus diferenciais era a velocidade. Para o zagueiro pegar ele na corrida era difícil. Pela seleção, foram 24 jogos e 9 gols. Na Copa de 2014, aquela que todo mundo quer esquecer, tinha paranaense também. Nascido em Marechal Cândido Rondon, o zagueiro Henrique foi uma surpresa na lista do técnico Felipão, porém ele nem entrou em campo. Foram apenas 6 convocações para a seleção. Durante a carreira, passou por Coritiba, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Napoli e Bayer Leverkusen. O londrinense Fernandinho esteve em 2 Copas do Mundo. Bom pra ele, né? Porque a gente passou raiva. Claro que não tem como jogar a responsabilidade só nele, mas gol contra em Copa do Mundo é brabo, hein? Ele jogou a Copa de 2014. Sim, ele estava no 7-1 também. E jogou a Copa de 2018, que o Brasil foi eliminado com um gol contra adivinha de quem? Pela seleção, foram 53 partidas e 2 gols. Esse a favor do Brasil. Por clubes, ele tem uma carreira vitoriosa, com passagens por Atlético Paranaense, Shakhtar Donetsk e Manchester City. Na Copa de 2018, teve também o zagueiro Miranda, nascido em Paranavaí, no noroeste paranaense. Durante a carreira, jogou por Coritiba, São Paulo, Inter de Milão e também Atlético de Madrid. Pela seleção, é o 7º zagueiro com mais jogos. No total, foram 58 jogos e 3 gols. E o último da lista é o maringaense Alex Santos. Ele jogou a Copa de 2002 e 2006. E você tá pensando, mas ué, nunca vi esse cara na seleção? Acontece que ele fez história ao jogar pela seleção japonesa. Ele jogava como lateral esquerdo e meio campo. Foram 82 jogos e 7 gols pela seleção. E aí, você conhecia todos esses jogadores? Tem algum que, se você fosse o técnico da seleção, não teria convocado? Fala pra mim aí nos comentários. Eu sou o Marcos Landgraf e fico por aqui. Até o próximo vídeo.